Bom, espero que a gente consiga pelo menos um pouquinho, né, atingir essas expectativas. Acho que a primeira reflexão é o quanto realmente esse mercado de trabalho já passou por muitas transformações, e o mais acho que o mais óbvio, mas ao mesmo tempo extremamente surpreendente, é o que vem, né? Que a gente vai falar um pouquinho também. Acho que vem algo ainda muito diferente quando a gente fala de metaverso. Vou citar um pouquinho sobre isso, né? E o quanto isso também impacta todo esse contexto, porque a gente tem muita gente que ainda não, de fato, se adaptou a buscar um trabalho nesse mercado digital ou pensar na tua carreira, fazer um planejamento um pouco mais estratégico quando a gente olha para o mercado de trabalho, até porque a gente lá atrás, né, via muitas pessoas ingressando numa empresa e tanto tendo o sonho de se aposentar naquela empresa, em ficar 20, 30, 40 anos, contar com aquela aposentadoria, como também o outro lado, ela se sentia feliz e motivada naquela empresa, naquela realidade. E hoje as pessoas trocam, né, de trabalho com uma frequência maior, acho que é um conjunto de coisas, tem uma questão, quanto maior o conhecimento, mais caminhos a gente tem, mais possibilidades de buscar e acelerar o desenvolvimento, mas a gente também vive numa sociedade mais ansiosa, com uma expectativa também mais acelerada, né? Então, nem sempre as organizações conseguem entregar isso na mesma velocidade e as movimentações entre trabalhos acaba, de certa forma, sendo o caminho mais rápido, dependendo do que aquela pessoa busca. Então, eu vou trazer aqui, tentar trazer alguns insights, né? Talvez muitas coisas sejam já de conhecimento, mas às vezes a gente fala, puxa vida, ver isso de novo ajuda em algum quesito. Estou compartilhando a tela, eu não estou vendo vocês, mas vocês me veem, certo? Sim. Então vamos lá. Trouxe aqui primeiro um título, acho que já para a gente refletir, né? Do currículo ao algoritmo. A gente viveu aí numa era onde procurar um trabalho era, de certa forma, a gente buscar no porta a porta, né? E de repente o currículo da gente virou um algoritmo e a gente precisa fazer o quê? Né? Conquistar hoje em dia o algoritmo. Trazendo um pouco de contexto, então, nessa linha de pensamento, a gente sai ali de um currículo de papel para um currículo digital. A gente fala de recrutamento presencial para um modelo onde as entrevistas, na grande maioria, passou a ser de maneira virtual, né? Os recrutadores, a gente tinha o quê? Pilhas e pilhas de currículos, a própria recepcionista nas agências de empregos, assim como os porteiros de empresas, acabavam fazendo até aquele primeiro filtro, anotando alguma informação no currículo de maneira complementar. E hoje tudo isso a gente fala de quê? De ferramentas de inteligência artificial, plataformas, né, que fazem essa primeira triagem ali e ajuda a gente a buscar os profissionais, né? A gente também falava que a gente tinha o quê? Muitos arquivos, né? Então era comum, seja nas empresas, seja nas agências de empregos, as consultorias como um todo, nós tínhamos arquivos e mais arquivos, armários e mais armários, separadinhos por pastinhas de A a Z, né, ali para identificar os currículos, e hoje em dia nós temos o que? As plataformas que de alguma forma organizam esses currículos também por as suas especificidades, de acordo com os filtros de buscas que a gente utiliza. As agências de empregos, ela era o principal parceiro. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em RH, eu tenho 43 anos, eu entrei em RH aos 19 anos. Além de eu também ter começado, né, numa agência de empregos, depois nesse período que eu fui para o lado empresa, a primeira fonte, toda vez que a gente tinha uma vaga, não, vamos contratar uma agência. Exatamente porque as agências tinham aquela velocidade, o candidato chegava, você divulgava ali a vaga, né, na porta da agência, nos murais, e rapidamente você localizava os candidatos, e na maioria das vezes, para o mesmo dia, já agendava-se a entrevista. A agência ligava, pode entrevistar? Posso mandar um? Posso mandar dois? E rapidamente direcionava. Então, a agência era o principal parceiro.
dos RHs toda vez que surgia uma vaga. E hoje a gente tem aí, né, também como uma parceria as plataformas. Então, além das agências, mas eu acho que ganhou muita força as plataformas de ATS, como a gente chama, os ATS de seleção, como algo muito básico. Então, muitas vezes eu primeiro procuro no meu banco de dados, dentro desses ATS, eu não encontrei, vou contratar um parceiro, porque eu não tenho tempo, muitas vezes, ou não tenho pessoas na equipe que possam parar e atender aquela demanda na velocidade que eu preciso. Então, vai invertendo um pouquinho essa realidade, né? A gente falava muito de segurança de dados, mas de uma maneira, puxa, precisamos manter o arquivo trancado, porque a gente tem informação de endereço, de telefone, mas era uma coisa mais simples, né? Você trancava ali o armário, alguém era responsável pelaquela chave e os dados pessoais dos candidatos estavam protegidos. E quando a gente fala do mercado digital, do mundo digital, informação é poder, né? Hoje em dia você abre uma conta até de maneira digital, você contrata um empréstimo, você faz muitas coisas, contrata serviços, seguros, enfim, apenas ali com nome, data de nascimento, RG, CPF e uma foto da pessoa. Então, a necessidade de ter uma lei que proteja os dados, que faça com que também as pessoas entendam o impacto do dado dela estar disponível numa rede e todo o risco que traz, né, para a pessoa, então fez com que surgisse aí uma lei geral de proteção de dados que hoje, inclusive, a gente tem que seguir até para coletar dados para uma entrevista de emprego, né? Então, até para a gente receber um currículo por e-mail, às vezes as pessoas falam, Paty, posso te mandar um currículo por e-mail? Eu falo, não, faz o seguinte, ó, cadastra aqui na plataforma, e muitas vezes a pessoa não entende, ela fala, não, mas eu prefiro te mandar por e-mail, acho que vocês conseguem dar mais prioridade. E aí, dependendo do nível que você tem ali de intimidade com a pessoa, você abre e fala: olha, eu não posso receber por e-mail, o seu currículo tem dado, né? E o dado pessoal contido no teu currículo não é seguro para você. Né? Então, muitas vezes a gente acaba até dando algumas desculpas, não, vai por aqui, é melhor, mas é porque a gente também acaba tendo aí uma segurança maior para a gente em não receber, né? E a pessoa, por também não compartilhar, isso poder, né, lá na frente virar um problema para ela. A gente tinha muita restrição geográfica, né, quando a gente fala do passado. Então, eu moro em São Paulo, eu vou procurar uma vaga aqui, nas agências de empregos, nas empresas próximos aqui onde eu moro, né? E quando a gente fala dessa digitalização, né, do mercado de trabalho, a gente também está falando de um alcance geográfico e até mesmo de uma internacionalização muito mais simples. Então, hoje, se eu quiser procurar emprego na Inglaterra, eu consigo. Se eu quiser procurar um emprego no Japão, eu consigo. Então, se eu tiver as competências para isso, hoje o céu é o limite, né? A gente consegue ter essa amplitude de maneira muito mais simples, né? No passado, a gente também falava de um baixo potencial, né, de conhecimento e de escolha de cultura, ou seja, eu estou desempregado, eu preciso trabalhar. Né? A gente não tinha algo como, mas a cultura daquela empresa, a empresa é tóxica, ou nossa, os gestores dessa empresa praticam assédio moral. Acho que são até termos muito desconhecidos quando a gente vai lá atrás nesse contexto histórico, mas aqui trazendo para uma questão de entendimento de cultura, de entendimento como funciona essa empresa, ela combina comigo, essa cultura dessa organização vai me motivar ou vai me paralisar, né? Quando eu penso no meu desenvolvimento ali dia a dia nesse mercado de trabalho. Então, por mais que pareça muito assustador para muita gente quando olha para esse universo atual e que parece realmente muito mais complexo. Quando a gente olha para trás, foi um momento bom para aquela realidade de mercado, mas olha tudo que vem pela frente, né? O que, que a gente tem aí também de potencial de exploração que também facilita a vida do usuário, mas nada é de graça, né? Então não basta ser bom. A gente também, hoje em dia, a gente precisa conquistar a inteligência artificial.
Então, se antes a gente se preocupava, puxa, eu preciso impressionar numa entrevista, eu preciso conquistar ali na entrevista, hoje o primeiro passo é eu preciso primeiro conquistar a IA, para daí eu chegar numa entrevista. E aí sim eu ser competitivo na entrevista, conquistar o entrevistador para ir para o gestor, mas tem um passo antes aqui, né, hoje em dia. Então, quando a gente fala dessas IAs, elas estão em tudo, em tudo. Então, elas estão no LinkedIn, elas estão na Gup, no Indeed, no Glassdoor, na Inhire, na Solids. Enfim, hoje a gente tem uma infinidade. Aqui eu trouxe só as mais populares, mais conhecidas, mas nós temos hoje mais de 150 plataformas diferentes de captação de candidatos, de direcionamento de banco de dados, né? Então, é um universo de informações. E, de certa forma, o candidato, quando ele está buscando, ele tem que entender esse primeiro passo. Ele tem que entender que, sim, se antes eu descia a Rua 12 de Outubro com uma pastinha embaixo do braço, com 40 currículos para eu distribuir, hoje eu tenho que cadastrar o meu currículo nestas 40 plataformas, tá? Então mudou-se um pouquinho esse esforço, e que muitas vezes a gente fala assim, ah, que preguiça, não, porque a GUP, eu me candidato a 50 vagas, nenhuma me chama, porque isso não funciona. Não é que não funciona, é que o número de pessoas que se dedicam, que criam estratégias para conquistar essas IAs, tem aumentado. Então, quanto mais próximo eu chego da probabilidade daquela vaga em relação ao meu perfil, maior o meu número, ou seja, menor o meu índice aqui de espera numa fila dentro de um sistema, né? E aí a gente começa a falar de algumas outras questões, a gente começa a falar da importância, né, de adaptação de currículo, não basta hoje em dia você ter um único currículo, né? Você tem que entender que vaga a vaga você precisa ter uma estratégia. Viu uma vaga que me interessou? Legal. Quais são, de fato, o que está escrito? Então, acho que essas ferramentas também têm obrigado a gente a ler muito mais, né? Então, hoje eu preciso ler muito bem qual é o perfil dessa vaga, porque muitas vezes o candidato fala assim: ah, eu tenho todas as competências, mas eu me inscrevi lá na GUP e nunca me chamaram, nossa, nenhuma vaga me chamam. Mas será que você colocou as palavras certas, né? Será que tudo aquilo que está escrito na vaga você conseguiu também escrever de uma forma no seu currículo que a IA entendeu que é a mesma coisa? Então, se na vaga, por exemplo, diz busca um coordenador de compras, e eu escrevi no meu currículo um coordenador de suprimentos, e talvez a palavra compras não apareça em nenhuma das minhas habilidades, talvez o sistema, por mais que ele também entende palavras que são por associação e aproximação, eu não vou ser a primeira da fila. Ele primeiro vai pegar todo mundo que fala lá como compras e o meu que é suprimentos. Olha, se você não conseguir ninguém desse bloco aqui que tem mais a ver com essa vaga, olha aqui essas pessoas também. É mais ou menos isso que o sistema faz para a gente. A gente começa a falar também de uma outra coisa que, de novo, tudo que a gente está falando é só uma mudança de forma, né? Então, antes a gente ligava para pedir referência de um candidato, né? Então, dependendo da vaga, da seriedade, a gente tirava até antecedentes criminais, ficha financeira. Hoje em dia a gente não faz mais isso, mas a própria rede como um todo, então tudo que eu quero saber eu jogo lá, seja no LinkedIn, seja no Glassdoor, seja no próprio Google, eu jogo o nome de uma pessoa, por exemplo, ele já me traz ali alguma coisa. E esta alguma coisa é o que a gente chama da reputação online, né? Então, a reputação online faz total diferença. Então, vamos lá. O que eu estou falando aqui, né? Em que sentido de reputação? Eu tenho lá o meu perfil no LinkedIn, eu curto, eu comento, eu interajo com as pessoas, eu peço para pessoas que trabalharam comigo escreverem um depoimento, me referenciando, tudo isso cria uma reputação. Mas também existe o outro lado, que seria o lado negativo da reputação. Exemplo,
estou desempregada, estou super chateada, acho que a empresa que eu trabalhava era extremamente tóxica, e aí eu leio lá no LinkedIn uma pessoa que faz um relato dizendo que ela se sentiu maltratada, que ela se sentiu desrespeitada, ou que ela acha que aquela empresa não presta para trabalhar, e eu concordo com ela. Aí eu fui lá, curti e comentei esse post. O que, que acontece? Ele fica visível, né? Então, aquela minha curtida e aquele meu comentário, algum recrutador ou algum gestor que de repente está avaliando o meu perfil, ele pode ver. E ele vai dizer assim: putz, olha, o perfil dessa pessoa reclamona, próximo candidato. Né? Então, a reputação a gente constrói sempre avaliando estas duas questões. Então, acho que essa também acaba sendo um bom direcionador que vocês podem dar. Né? Às vezes o pessoal fala assim: ah, mas o LinkedIn parece a Disney. O pessoal agora até brinca, fala: ah, é LinkedIn porque todo mundo é feliz, todo mundo é reconhecido, a pessoa sai da empresa, põe textão, ela está pensando na reputação dela, né? Então, se a gente pensar em estratégia digital, ela não está errada. Né? Agora, aquela pessoa que faz o contrário, né, que acha que ela está sendo autêntica e vai, curte, comenta um post duvidoso ou um post preconceituoso, é, ou um post ofensivo, ou que tenha um posicionamento político, enfim, qualquer assunto que exige ali uma polêmica de certa forma, um julgamento de outras pessoas, ele faz o contrário, você acaba construindo uma reputação que vai jogar contra você. Então, não é autenticidade, porque tudo que está na rede inclusive tá lá, e aquilo pode ficar eternamente. Acho que quem aqui já assistiu, né, reality shows, alguma coisa nesse sentido, já deve ter visto pessoas que participaram, vou até falar nome aqui, mas não fazendo propaganda, mas a pessoa foi lá, participou do Big Brother, chegou até numa etapa do jogo, daqui a pouco começa a sair na mídia que essa pessoa esteve envolvida com estupro, com assédio, com violência, ou que a pessoa entrou numa universidade através de uma lei de cota que ela não se enquadra naquele marcador de diversidade na qual ela se autodeclarou. Né? Então, por quê? Porque tudo que está na rede é para sempre. Porque a pessoa postou, curtiu ou comentou, ela não vai lembrar de entrar lá, nossa, mas eu fiz uma vez um comentário num post que agora pensando bem é preconceituoso, deixa eu procurar esse post para tirar. Não, as pessoas não vão nem lembrar, né? Então, eu estou explorando bem essa questão da reputação online, porque aqui acaba sendo onde muita gente não investe tempo, não acha que é prioridade e acaba sendo o maior, sabe, o maior, aquilo que joga contra você mesmo, né, essa sua reputação. E aí também, trazendo um pouco de novo aqui para a parte positiva dessa reputação, hoje em dia existe muitas formas, né, muitas ferramentas, como o GitHub, o Behance, que além de você ter ali o teu perfil no LinkedIn, você pode criar o seu portfólio. Né? Então, quando a gente fala do GitHub, ele é muito usado principalmente no mercado de TI. Né? Então, o pessoal de TI cria lá, coloca os cases de codificação, de desenvolvimento de software que eles fizeram, de arquitetura de sistemas. Acaba que ele hoje é mais povoado por essa especificidade. E o Behance, todos aqueles que de alguma forma trabalham com áreas criativas, designers, profissional de moda, tudo aquilo que de alguma forma exige uma habilidade ali de desenho, de criação, hoje em dia as pessoas criam ali o seu perfil no Behance, que ele é basicamente o portfólio, pensar que lá atrás o estilista chegava ali com uma pasta cheia de croquis, né, embaixo do braço, e hoje em dia ele manda um link para que possam avaliar o trabalho dele através dessas ferramentas. Então, a gente precisa sempre orientar e identificar assim, legal, na minha área de atuação,
o que mais eu tenho que fazer, né? Porque na minha área de RH, um LinkedIn me basta, me inscrever em vagas nas plataformas digitais, basta, construir a reputação, basta. Mas para as áreas criativas, áreas de tecnologia, algumas outras áreas, não. Além disso, você tem que associar com o seu portfólio digital. Um outro ponto aqui super importante, network virtual, né? Então, antes a gente ia nos eventos, encontrava a galera, conversava, trocava cartão. Hoje em dia a gente troca QR Codes, a gente troca WhatsApp, né? Troca LinkedIn, troca Instagram, né? Mas no mundo digital, esses momentos, por exemplo, como agora, né? Então a Miriam foi lá, me convidou, falei, puxa, que legal, é uma ferramenta muito importante de eu criar novas conexões, né? Conhecer novas pessoas, conhecer pessoas que a gente vai se conectar, pode se ajudar e trocar, né? Então, as conexões, elas também vêm de muitas formas, não só de você interagir, como você também participar de eventos, podem ser presenciais ou digitais, mas que permita você expandir ali o que você conhece, né? E até mesmo de área de atuação, por que não, né? A marca pessoal, né? Então, ter um posicionamento claro, constância, consistência, autenticidade. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Legal, eu sou uma profissional de recursos humanos. Ah, mas eu adoro moda. Então, eu vou falar de RH, eu vou falar de moda, mas eu também gosto de, sei lá, trabalhar com crochê. Então, eu vou. Qual que é a minha área de fato de atuação? Qual é a marca pessoal? Qual é o posicionamento que eu quero deixar nas redes? Então, tá bom, eu estou no LinkedIn. Vai fazer sentido eu frequentemente me posicionar com várias frentes que eu gosto de trabalhar? Não, eu preciso de um posicionamento claro, eu preciso também mostrar quem eu sou, né? E mostrar que, de fato, o que, que eu acredito, o que, que eu incentivo é algo muito claro, né? Então, as pessoas que quiserem ou contratar a Patrícia para trabalhar na sua empresa, ou se eu estiver fazendo um trabalho de consultoria, saber exatamente o que, que eu estou vendendo, o que, que eu estou transmitindo. Aí depois a gente vai falar das competências digitais, né? Então, o que, que eu quero dizer? A gente hoje, cada vez mais, daqui para frente, não tem para trás, né? Literalmente, o daqui para frente não tem para trás. A gente precisa cada vez mais conhecer dessas ferramentas, conhecer dessas plataformas, e entender como elas funcionam, né? Então, isso são as competências digitais. Eu entender de fato como eu me posiciono dentro do digital é algo que em alguma entrevista vai aparecer, né? E aparece às vezes em perguntas simples, como que você chegou até aqui? Né? Então a pessoa quer entender o que ela não quer saber se você vai dizer, ah, não, eu só mandei meu currículo ou eu conheço alguém. Não, ela quer entender um pouco. Qual foi a estratégia que você utilizou para você chegar até aqui? Porque tá difícil mesmo. A gente está falando que as IAs têm muitas competências ali, muitas ferramentas, muitas funcionalidades, que ela traz muita gente para uma vaga. Então, como que você chegou até aqui? É isso que o recrutador quer saber, né? E aí eu já linko com essa última, né? Quando a gente fala de estratégia digital. Estou falando muito de flexibilidade, de adaptabilidade, né? De você fazer conexões estratégicas, você saber quem que você aborda, né? Porque você sair abordando todo mundo numa rede é cansativo para quem está fazendo e é cansativo para quem recebe a mensagem. Ah, então, às vezes, chega a ser até um pouco chato para os recrutadores quando teve um período aí, acho que até muito na pandemia, isso se intensificou, vários influencers começaram a falar assim: ah, para você conseguir uma vaga de emprego, adiciona todo mundo que trabalha em RH ou que é headhunter, vai lá, manda uma mensagem via direct no LinkedIn que vai dar certo. Aí, às vezes, a gente ia começar o dia de trabalho, abrir o LinkedIn, você via lá 50, 80, 100 mensagens, e você fala assim, puxa vida, cadê a mensagem daqueles candidatos que eu estou interagindo e você, de alguma forma, via que aquilo não ajudava a pessoa que estava procurando e não ajudava o outro lado que está trabalhando. Então,
estratégia, saber entender qual é o perfil dessa vaga, como eu me posiciono para essa vaga. Então, isso é extremamente importante. E quando a gente vem, né, para esses fatores cruciais do sucesso na busca de emprego, tem uma fonte de pesquisa aqui super interessante, né, que é liderada aí por uma consultoria, que traz que 75%, né, do sucesso para você encontrar um bom emprego é você investir tempo na criação do seu currículo. Investir tempo, revisar, olhar de fato como eu estou me posicionando aqui no meu currículo, esse currículo reflete quem eu sou. Não adianta eu pedir lá também para o chat GPT, cria um currículo para uma posição X, porque aí ele é genérico, ele vai trazer lá para o recrutador 80 currículos iguais. Quando a pessoa for te entrevistar, ela vai dizer, nossa, não tem nada a ver, isso aqui foi um currículo de A. Né? Então, a gente também hoje consegue identificar quando são currículos preparados pela inteligência artificial e muitas vezes a gente descarta. Um ou outro passa, porque conseguiu realmente driblar ali, mas a maioria a gente acaba descartando. Então, quando a gente vem aqui para o segundo tópico, assim, 85% do fator de sucesso é a primeira etapa, que ela geralmente acontece online. Então, a primeira impressão é a que fica. Acho que essa frase é antiga e insubstituível ainda, né, no mercado de RH. Se eu não consigo, nesse primeiro contato virtual, passar uma boa imagem, eu vou muito possivelmente ser descontinuado no processo seletivo, né? Depois, 70%, né, quando a gente fala da chave do sucesso, está em quê? Em tendências, né? Então, pessoas que entendem dessas tendências de recrutamento se adaptaram e estão, de certa forma, conseguindo avançar nas etapas. 60% vem de network, né? Então, às vezes, vou até pegar um caso recente, estava buscando uma secretária e nessas de eu procurar uma secretária, você acaba curtindo alguma coisa em algum grupo que tem a ver com aquela profissão, e aí começa a inteligência artificial já começa a dar para você, né, como sugestão de posts e pessoas que também curtiram e comentaram posts que estão relacionadas àquela vaga. Então, quando as pessoas interagem na rede, de alguma forma, o recrutador é impactado. Então, aquela pessoa que acha que é bobeira e eu prefiro ficar aqui quietinho, né, porque eu acho que é exibicionismo dos outros, esses outros estão saindo na frente, porque quanto mais eles interagem, mais eles chegam ali na frente. E aí a gente está falando o quê? 50% só, né, de tudo isso, você vê, é o menor indicador. Ali na fase de entrevista, mas por que 50%? Porque todo o resto hoje tem uma relevância muito grande. Então, quando a gente traz o candidato ali para essa última etapa, a gente já fez tantos filtros que muito possivelmente ele vai ser contratado, exceto que aconteça alguma coisa, né, ali naquele período. Então, quando a gente fala, né, desse futuro, do que vem adiante, o mundo é cada vez mais digital, será cada vez mais digital e interconectado. Então, agora a gente está vendo aqui saindo de um movimento super analógico para um digital, só que a gente também já está atrasado, porque a gente de RH, assim como várias áreas de atuação, a gente já está discutindo como vai ser no metaverso, que é outra coisa, e que nem a gente ainda tem certeza do que é, mas talvez tudo isso que eu esteja falando para vocês, daqui 1, 2 anos, já está super desatualizado. Mas, ainda assim, todos aqueles que conseguirem se adaptar a esse primeiro passo do universo digital, quando vier o tal do metaverso, vai tirar de letra, porque é uma evolução, né? Então, quando a gente falar de metaverso, a gente está falando de recrutamentos muito mais rápidos do que é hoje, e de muito mais interação, muito mais testes online, entrevistas online por IA, né, com o uso de IA. Então, hoje a gente ainda tem muitas atividades manuais e que nessa linha do metaverso, tudo isso vai ser substituído muito possivelmente essas primeiras etapas pelo uso da inteligência artificial, fazendo testes, aplicando cases, gamificação,
tudo isso que a gente escuta, mas de fato num ambiente onde a IA é capaz de entender o quanto as pessoas são, de fato, adaptáveis, flexíveis, resolutivas, dentro daquilo que foi programado para ela avaliar. Então parece, né, parece longe, mas não está longe. Eu estou falando muito possivelmente coisas aí de 2 anos no máximo, né, sendo um pouco aí talvez otimista. É, e aí, né, dentro de tudo isso que estamos falando, falando das competências essenciais para o mercado digital, acho que essas 4 que se destacam, né, então a gente falar muito dessas habilidades, de digitalização, habilidades, do manuseio e análise de dados, que não é mais restrita ao profissional de finanças ou de dados, ou de inteligência de dados, engenheiro de dados, tecnologia, não, a gente precisa começar a entender um pouco de dados, entender a lógica com que os sistemas trabalham, assim como as habilidades de marketing pessoal, né? Então, a gente falar de marketing pessoal nas redes, no mundo digital, a gente não está falando de tô bem vestido, tô alinhadinho, tô com o cabelo penteado. Não, né? Mas é você realmente investir neste seu posicionamento. A colaboração em ambientes virtuais. Então, quando a gente falar dessa migração para o metaverso, basicamente, essa vai ser a primeira competência, né? Essa capacidade de trabalhar em equipe com times multidisciplinares, online, presencial, híbridos, enfim, é a competência que a gente vem falando que vai ser muito mais difícil, porque a gente viveu tudo, né? Nós na pandemia vivemos o todo mundo vai para casa, tudo funcionou, as empresas funcionaram, cresceram horrores. Quando a gente veio para o pós-pandemia, a gente viu alguns retrocessos, várias empresas que voltam 100% presencial, ou porque aquela empresa tem uma cultura de comando e controle, ou porque começou a haver uma dispersão nas suas equipes, ou porque as pessoas começaram a testar os limites. Então, se antes eu fazia minha ginástica em casa, agora eu vou fazer minha ginástica às 9 da manhã, porque aí a academia aqui pertinho, 10h30 no máximo, eu estou trabalhando, né? Então, esse universo, assim, teve uma mudança tão drástica, e quando a gente falar de metaverso, tudo isso talvez seja muito mais integrado, e talvez até mais flexível do que a gente viveu na pandemia, né? Uma outra competência importante é a adaptabilidade, né? Então, os profissionais precisam se adaptar às novas tecnologias, ferramentas, tendências o tempo todo. Então, vou dar um exemplo da empresa onde eu trabalho. A gente, dentro do nosso processo ali produtivo, tinha uma etapa do processo produtivo que hoje, com as ferramentas de tecnologia, deixou de existir, né? Deixou de precisar daquela etapa manual. Então, a gente precisa o tempo todo se adaptar e conhecer, né? Ser curioso, buscar essas tendências e entender tudo aquilo que pode ser mexido, porque é mexido para ser melhorado, né? As empresas buscam cada vez mais eficiência. E os comportamentos dos talentos, né, na era digital, que é o que eu comentei, cada vez mais os recrutadores também estão focados em encontrar talentos que se adequam a tudo isso, porque não é fácil, as empresas também não querem investir tanto, como sempre foi, mas os conhecimentos em tecnologias são caras, né? Então as empresas querem o quê? Que todo mundo esteja ali de fato aprendendo e utilizando as inteligências artificiais para se aprimorar. E o network, né, algo extremamente eficaz, acho que em todos os níveis, não tem apenas os executivos, vagas de gerentes, vagas de diretores, que sejam de fato fechadas por network. Eu acho que isso acontece em todos os níveis, mas quanto maior o nível na carreira, de fato, mais vagas fechadas via network acontece, né? Então, utilizar as redes, utilizar o LinkedIn,
expandir conexões, expandir contatos, de fato criar relações saudáveis, né, torna-se cada vez mais fundamental e acho que nessa era digital ganhou uma força muito maior, né, ao meu ver. Participar de eventos digitais, como eu até falei um pouquinho lá atrás, mas a gente começa a ver aí essa importância de posicionamentos, né, e os recrutadores entendendo que isso também cria conexões mais efetivas e traz algumas outras coisas que muitas vezes é você divulgar a marca que você trabalha. Então, isso também impulsiona resultado de venda, impulsiona a marca empregadora, então é benéfico para ambos os lados, né? Interagir, engajar-se em grupos temáticos nas redes sociais, facilitar o acesso, né, de informações, também tem aí uma relevância no mercado de trabalho. Ter um portfólio, né, online, ele é crucial, como eu comentei, e o portfólio pode ser de diversas formas, como pode ser ali também no seu próprio LinkedIn, inclusive. E realizar cursos, se conectar, né, com as pessoas, e a famosa frase que não morre também: quem não é visto não é lembrado. Acho que a gente precisa mostrar, a gente precisa ter coragem, o mundo está aí, né, para todo mundo, é, existe espaço para todo mundo, acho que todo mundo tem algo importante, relevante para contribuir, para ensinar, assim como para aprender, mas qual é a marca que você quer deixar, né? O que, que você pensa como seu legado? Como que você quer passar aqui dentro do seu mercado de trabalho, na sua vida pessoal? Porque a gente exerce vários papéis. Então, é aquilo, mostre quem você é, né? Não tenha medo de ser vulnerável. Estar aqui é ser vulnerável, né? Eu posso estar aqui falando, vocês podem pensar, puxa, quanta abobrinha, por que ela está falando isso? Ou não, né? Então, não ter medo, né? Ter coragem de não ser vulnerável, de acertar, de errar, e tá tudo bem, né? E acho que essa é uma coisa muito importante, uma competência que a gente precisa desenvolver, posicionar-se, né? E a gente pensar antes, legal, eu quero me posicionar. Qual é a imagem que eu quero passar? Qual é a mensagem que eu quero deixar? Né? A gente não pode ter medo do julgamento, né? O julgamento paralisa, o medo do julgamento paralisa. E acho que todo mundo, de alguma forma, pode já ter tido contato ou com alguma frase, ou de já ter visto algum influencer falar sobre isso. Julgamento, muitas vezes, pode vir de pessoas que você não espera, de um familiar, de um amigo próximo, mas está tudo bem, né? Porque nem todo mundo precisa gostar ou concordar com o que você diz. Mas olha quanta gente pode gostar, validar e falar: puxa, que legal isso que você me ensinou. Então, não tema o julgamento. Acho que isso é uma coisa muito importante que acho que a gente precisa falar para as pessoas, até para encorajá-las a se posicionar nas redes e entender que isso é parte do currículo e que o mundo precisa de vozes corajosas, né? E de pessoas que se posicionam. O mundo precisa disso. Acho que a gente tem bastante espaço e a gente gosta também de ouvir. Né? E aí, para a gente fechar, trouxe aqui só uma última frase: construa conexões genuínas, amplie sua rede, desenvolva-se continuamente, antecipe as tendências, né? O futuro pertence a quem está preparado. A gente nunca está preparado de fato, né? Toda vez que a gente vai para algo novo, você fala assim, ah, me preparei, mas eu posso errar. Né? Mas aqui é no sentido de o futuro pertence a quem está preparado. Se eu me qualificar, se eu me conectar, se eu expandir, talvez eu consiga, né, de alguma forma, conquistar algo acima do que eu espero ou mais rápido do que alguém que ainda não fez o mesmo caminho do que eu. Então, deixo aqui também meu LinkedIn, quem quiser se conectar comigo. É, eu estou lá como Patrícia Rodrigues, espero ter conseguido atender um pouquinho das expectativas, deixar aí algumas mensagens e acho que é aquela horinha gostosa, né, da gente trocar um pouquinho e entender o que faz sentido, tirar dúvidas também, com certeza. Paty, obrigada, viu? Muito bom, né? Sempre muito bom ouvi-la, né?
Só ouve assim, mas é que eu já conheço a Patrícia, né, há um tempo, então a gente troca aí algumas coisas, falando de network, conexão, tenho bastante isso, né, com a Patrícia ao longo de um tempo aí, né. Então, para abrir aqui, né, para estimular também a perguntas, né, eu quero perguntar o que que você pensa aí quando a gente fala de cargos mais operacionais, né, quando a gente vem ali falando de alguns cargos hoje que a gente vê aí um pouco até mais difíceis, né, difíceis de ser contratados, como, por exemplo, montadores de móveis ou áreas operacionais mais ali do chão de fábrica. Aí a gente até pensa numa escolaridade, né, um pouco ali de ensino médio ou não, né? E aí, versus quando a gente fala, né, das pessoas conectadas, de pensar, né, em ATS, nas redes digitais. Como que você vê isso para o futuro, quando às vezes a gente pensa que essa tem uma massa que às vezes não consegue atingir, né, essa questão que a gente fala aí de network ou até de ATS, né? Como que você vê isso aí para o futuro, até na empresa que precisa dessa mão de obra, né? Sim, acho ótima a pergunta, Mia. Acho que assim, é, a gente tem espaço para tudo, né? Acho que a gente também ainda tem espaço para o deixar em porta a porta um currículo e tal, mas eu vejo que existe uma questão social mesmo, que a gente cada vez mais, e as escolas também, eu vejo até que tem começado a falar um pouquinho mais, incentivado inclusive essa troca com a família, as ONGs como um todo, as instituições também levado esse conhecimento, porque conhecimento é poder e a tecnologia está em tudo. Então, até mesmo para essas posições que são as posições de base, como muitos recrutadores acabam falando, tratando, são pessoas que, se elas não evoluírem minimamente com a tecnologia, elas se tornam vulneráveis, porque hoje, para você receber o seu salário, está ali no celular, está num caixa eletrônico, né? E a gente vivencia o quanto esse não letramento digital também faz as pessoas caírem em golpes, né? E golpes que é terrível, porque muitas vezes ela está ali no caixa eletrônico, alguém distrai, ela não percebe, a pessoa tirou, quando viu, fez um empréstimo de R$ 2.000 e ela vai passar anos trabalhando para conseguir pagar aquele empréstimo, porque o banco vai entender que ela sacou aquele valor utilizando a senha e o cartão próprio. E que eles não conseguem distinguir hoje em dia o que é golpe e o que não é, quando utiliza-se desse cartão. Então, eu acho que faz parte da questão do letramento digital, que socialmente é muito importante até para esses profissionais, todas as formas de ajuda, né? Então, acho que seja a escola ajudando como vem ajudando, também tentando envolver um pouco as famílias. Eu fazia um trabalho voluntário numa instituição que chama Instituto Bússola Jovem, e é uma ONG, né, que assiste jovens também para o ingresso na profissão, e acabava sendo uma das pautas, porque a gente entendia-se assim: se a gente ajudar no letramento de um jovem e ele conseguir passar um pouquinho desse conhecimento para o pai, para a mãe que muitas vezes trabalha como diarista, né, que acabou não tendo acesso ao estudo, mas ela pode se tornar um pouco menos vulnerável, eu acho que é um ótimo legado. Eu sei que eu estou falando de algo que precisa, mas não necessariamente é o que já é, né? E que até lá tem um caminho, tem uma jornada, mas é o quanto a gente também não pode desistir desse caminho, dessa jornada, entendendo que acho que esse é o principal papel social que a gente pode ajudar essas pessoas. É claro que o acesso ao computador, acesso a muitas vezes a alfabetização, existe uma certa limitação, mas dentro do possível, como é que a gente pode ajudar? Legal, eu não consigo talvez ensinar uma pessoa a ler e escrever, mas eu consigo fazer com ela ali o currículo, ajudá-la a ter essa visibilidade ou não? O que, que eu posso fazer? Né? Então, acho que a gente entendeu um pouquinho nesse universo. E as pessoas que são super conectadas, como elas se conectam da forma mais assertiva, porque a conexão não é só você criar um perfil no LinkedIn, é todos os dias você precisa trabalhar lá, mais ou menos como um influencer digital que acaba postando lá 30,
20 stories da vida dele. Mas por que que ele faz isso? Muitas vezes não é nem só porque ele gosta, tem muitos que gostam mesmo, mas muitos é porque sabe que se ele não posta ali no mínimo 20 stories por dia, e considerando ali toda uma estratégia, né? Quantos segundos tem que ter o story, de quanto em quanto tempo ele tem que postar para tornar-se relevante, ele perde visibilidade. Então, tudo isso é posicionamento. Patrícia, não vou resistir, vou fazer uma pergunta. Pode ser duas? Pode, quantas você quiser. Ai, ai. É que uma Miriam já respondeu, ia perguntar dos candidatos operacionais. Você mostrou aquele gráfico que eu achei interessante em termos de aquelas porcentagens, da qual a entrevista ela tem um percentual baixo, né? Porque aí aumenta Sim. a chance de você contratar uma pessoa. As empresas ainda estão praticando nas entrevistas de ter 3 candidatos para fazer a escolha de um? É uma prática ainda? É uma prática e às vezes até mais, né? Até porque tem candidatos que ao longo das etapas do processo seletivo desistem. Então, até dei o exemplo daquela vaga de secretária, eu vou pegar o mesmo exemplo para essa mesma vaga de secretária, que foi para entrevista com o diretor da empresa, né? Diretor executivo da empresa. De 4 candidatas, ele gostou de 2, uma declinou porque aceitou uma outra proposta e o processo foi super rápido. E a segunda colocada, mesmo sabendo o salário durante todo o processo seletivo, falou que o salário era baixo porque ela estava buscando. Aí, legal, apresentamos mais 4 candidatas. Tudo muito claro no processo seletivo, olha o horário de trabalho, que nessa vaga é fundamental. Não, para mim tá super tranquilo. No momento da entrevista, mas eu preciso sair 5h30, porque senão eu não chego a É tempo, assim, né? né? Então acontece muito isso ainda, principalmente porque às vezes os candidatos estão tão cansados de não conseguirem muitas vezes chegar na etapa de entrevista, que quando eles chegam, eles querem mostrar, né? Querem fazer a entrevista, querem dar andamento, e muitas vezes você aprova, chega lá na frente, né, alguma coisa aquela pessoa traz que não atende ela por algum motivo. Ah, Então, dependendo ali da complexidade da vaga, do prazo de contratação, às vezes até mais por essa questão dos declínios. obrigada. A segunda agora, tá? Por favor. Você que teve experiência com ONG, com jovem aprendiz, então, assim, qual o critério que hoje o selecionador usa? Que eu comecei a trabalhar com jovem aprendiz depois que eu saí do RH, né? Então, Ah, qual o olha critério? só. Então, estou com jovem aprendiz agora. Então, a gente presta serviço e manda para as entrevistas. Mas, assim, eu fico um pouco sem entender qual o critério que se utiliza, encaminhando sempre 3, 4 jovens, né, Uhum. para um processo de uma entrevista, da qual eles não têm experiência. Lógico que eu ajudo preparando esse jovem, etc. Mas qual o critério que se utiliza? É mais pela facilidade, competência como a facilidade de comunicação, timidez, porque é esperado que eles não tenham experiência. Então, assim, o que é esperado, então, né? O que é buscado? Eu falo que sempre é muito perfil a perfil, porque pode ser que você tenha uma vaga, uma área onde a habilidade de comunicação é crucial, mas você vai ter sempre uma vaga que é o contrário. O gestor está É, buscando alguém quietinho, mais tímido, mais centrado. Então, acho que essa questão do perfil sempre vai ser vaga a vaga. Mas claro que acho que se eu pudesse contribuir, né, para que vocês também possam ajudar esses jovens, entender esse perfil, entenda primeiro, né, pergunte qual que é o principal para aquela vaga, porque se o gestor já trouxer, é uma vaga analítica que demanda concentração, o que, que ele está buscando? Alguém mais centrado. Ah, eu procuro uma pessoa que vai se relacionar com várias pessoas aqui na empresa, eu estou buscando alguém mais comunicativo. Então, sempre as perguntas iniciais, toda vez que o jovem, de alguma forma, se sente encorajado e faz no início da entrevista, eu confesso que é a chave do sucesso. Eu sempre pergunto se ele quer perguntar alguma coisa antes de começar a entrevista. E aí, porque é uma forma de você, de alguma forma, dar ali o sim, espaço e até
dar algumas dicas do perfil da vaga. Então, eu diria, pergunte, se possível, né, se o recrutador der espaço. Se ele não der espaço, mas ele estiver falando, tenta prestar atenção em cada detalhe que ele está trazendo, porque às vezes algum desses detalhes você vai falar assim: ah, puxa vida, eu sou bom de Excel, e ele já comentou que essa área é uma área financeira que faz muito cálculo, então eu sei que aqui pode ser onde eu ganhe ele. Então, a gente está sempre buscando alguma habilidade que está muito mais relacionada ao perfil pessoal, porque como você comentou, né, Deodete, eles não têm experiência, mas a Nenhuma. gente vai olhar Uhum. muito também a iniciativa. É uma É, pessoa de iniciativa, uma pessoa que demonstra que quer, né, estar ali, quer aprender, quer se desenvolver, tá dentro. tá. É o que eu Ô, vejo um Deodete, pouco também, é porque há algumas empresas, desculpa, pelo menos alguns parceiros que se tem lá onde eu estou, pelo que eu ouço, assim, não tem muito, sabe? Olha, vai ser uma pessoa para a área administrativa ou para hotel, eu prefiro um rapaz ou uma moça, e fica nisso. Eu acho isso muito pouco, né? Porque aí você prepara um jovem só para ele não temer uma entrevista, para ele não, né? Então, assim, eu acho isso um pouco subsídios para você preparar uma pessoa que não conhece nada. É, Diga, acho que é a Miriam que queria falar, não sei quem não, queria era falar. eu, a Na, Nádia. a Nádia. Nádia, né? Nádia, desculpa. Tá bom o áudio? Não sei, eu acho que não testei Tá ainda por ótimo. aqui. Assim, estamos ouvindo bem. Eu acho que assim, o primeiro contato que você tem que ter com esse jovem, antes de direcionar ele para o hotel, que já aconteceu, essa semana eu terminei um programa de estágio, né? De fazer o recrutamento e seleção para um programa de estágio aqui na empresa, onde eu trabalho. E na anterior eu fiz o programa de jovem aprendiz. É saber se ele quer realmente ali aquela, vamos colocar o hotel, ele quer trabalhar em hotel, porque às vezes ele não vê o mundo dele ali no hotel. E aí ele sonha com uma empresa. Aí ele vai para a entrevista no hotel e ele vai falar assim: ai, mas eu sonho em trabalhar em empresa. O recrutador vai falar assim: não é o sonho dele. O que ele vai ficar aqui? Ele vai ficar 1 mês, 2 meses, pegar a experiência e vai cair fora. E a gente quer desenvolver aquela pessoa, a gente quer, né, que ele tenha a cultura ali da empresa, ele vista a camisa da empresa, mas não é o sonho dele. Então, ainda mais essa geração nova, ele não vai ficar muito tempo com a gente. Então, ali já nessa primeira que ele falar, eu quero essa vaga, mas eu sonho com trabalhar em tal coisa, meio que não que a gente descarta, mas é que a gente fala assim, eu estou boicotando o sonho dele. Se eu contrato ele e aparece uma outra vaga, pode ser que ele vá. Ou ele pode ficar aqui só pelo salário, ou só porque ele mora perto daqui da empresa, e não porque ele está vestindo a camisa, não porque ele está engajado com a nossa cultura. Você entende? Eu entendo e não compreendo, Nádia. Sabe por quê? É, é porque, assim, eles têm, 17 anos, eles não conhecem nenhuma organização, como ela é construída, isso tem que ser desenhado. Então, não tem esse perfil profissional. Então, fica muito difícil, realmente, até fazer a escolha. Eles querem uma oportunidade, né? Agora, o sonho é fazer uma faculdade de jornalismo, medicina, né? O sonho, ele vai longe. Então, eu, particularmente, eu acho muito difícil você, na, nesse primeiro passo, você buscar dele ainda onde ele gostaria, sabe? Lógico, se tiver vaga para todo mundo, né? No hotel tem vaga, tem numa indústria, tem no laboratório, tem numa farmácia, depende de quantos parceiros a ONG tem, por exemplo. Mas eu acho difícil. Mas não é impossível se tiver essa possibilidade. Agora, um critério que a gente usa é o seguinte, ó, é para trabalhar, por exemplo, esses dias, estou com uma vaga lá para trabalhar na área financeira. Tem uma moça, estão precisando de uma moça. Do lado, essa moça, que tem uma moça lá que mora do lado da empresa, mas não dá para encaminhar, porque ela tem é para trabalhar na área financeira e ela demonstrou muita dificuldade com as operações básicas da matemática, ela trava na matemática, então não dá para encaminhar uma pessoa assim, né? Por mais que ela queira. Então, mas eu acho válido, na medida que a gente pode verificar com esse jovem assim, qual é onde ele se vê e der para encaixar isso, perfeito. É que nem Eu acho que sempre dá, né?
E acho que esse ponto que você está trazendo, eu entendo quando você diz eu entendo, mas não compreendo, né? Porque tem uma questão que realmente é muito vaga. Como que você escolhe o seu sonho, define o seu sonho aos 17 anos? E a gente acaba vendo muito isso. O jovem vai, ingressa numa faculdade achando que é o sonho dele. No primeiro semestre, no segundo semestre, ele fala: puxa, não é isso. Ou, puxa, é meu sonho, mas como hobby. A gente também escuta bastante isso. Eu queria muito fazer veterinária, mas eu descobri que eu não gosto de mexer com sangue, eu não gosto de ver um animal ali sofrendo com uma anestesia, então eu gosto para a minha vida pessoal, não para um trabalho. Então você fala muito desse âmbito da experimentação, e concordo, né? Mas o recrutador é mais ou menos aquela coisa, você tem ali. É, 20 segundos num elevador. O que, que você fala para o presidente da empresa para ele te notar e, quem sabe, você ser um candidato para ser um diretor daquela empresa? É o famoso Sim, speech de elevador. é. Então, ali no período da entrevista, acaba sendo isso. E uma coisa que eu noto, Deodete, é que os gestores têm muito mais dificuldade de entrevistar o aprendiz do que um profissional com experiência, Uhum, acaba acontecendo com uma certa frequência, por isso que a gente, RH, acaba sempre estando junto com o gestor nessas entrevistas, porque o gestor não sabe o que perguntar para o jovem, aí faz aquelas perguntas que, se você não está ali cuidando, elas viram e soam de alguma forma com algum tipo de viés que não é bacana, né? Que a gente uhum. vai se esbarrar em questões que não são bacanas, ou ele vai ficar falando sem parar e vai ficar fui com a cara, não fui com a cara, mas ele, para a É. gente do RH, ele vai dar qualquer desculpa, vai dizer assim: ele soltou um problema, você viu? Como é que eu vou colocar esse jovem? E na verdade não foi isso, ele nem deixou falar, porque ele não sabia como conduzir. Então a Uhum. história da experimentação, tanto na entrevista, do jovem se sentir escutado, quanto no ambiente de trabalho, até para ele saber se ele vai gostar ou não, mas é, de novo, o speech de elevador. Se ele É. tem lá meia horinha com o recrutador, é o que acaba acontecendo com todos os candidatos. Infelizmente, ele pode não conseguir mostrar esse potencial mesmo. Uhum. Ok, obrigada. O que é uma pena, né? Eu falo que assim, fica sempre. Eu falo que essas conversas sempre faz a gente pensar: será que a gente faz recrutamento para jovem aprendiz da maneira correta? Porque talvez numa entrevista individual eles nunca vão, né? Nunca não, é muito Eu tempo. nunca me coloquei nesse papel, porque eu sempre entrevistei profissionais, enfim, né, em RH Uhum. durante muito tempo. Mas eu acho um desafio razoável, porque ele não tem nada, ele só está procurando uma oportunidade para experimentar, uma É, oportunidade de trabalho do qual ele não sabe nada. Então, ele não sabe. Então, assim, pelo menos onde eu estou, eu, pelo menos, procuro prepará-lo para uma entrevista, né? Porque alguns nem vão na entrevista por medo, né? Então, assim, verdade. é despreparo total. Então, é preparar para saber se colocar, perguntar, consultar a empresa no site primeiro, ter uma ideia dessa empresa, mentalizar um pouco isso, né? Agora, Sim, lá é que eu não faço ideia o que que rola, o que que passa na cabeça do recrutador, entendeu? Porque às vezes cria uma expectativa da qual não tem, porque não tem experiência nenhuma, não é um estagiário que ainda atrás da faculdade, eles vêm do ensino médio, que não tem nada, né? exatamente. É, É isso mesmo. eu acho que são os desafios do RH, né, gente? Que Ou, quem está e aí não no são dia a dia poucos, sabe, né? são A poucos, né, gente fala Miriam? de Não são poucos. jovens, é que não são poucos, né? A gente fala de jovens, se a gente fazer aqui um paralelo com o que a Patrícia trouxe aí das tecnologias, a gente vê pessoas, né, que hoje a gente fala, talvez, né, aí vou usar essa palavra, esteja mais preparado, né, para mexer ali em tecnologia, né, já nasce, né, basicamente ali com o celular na mão, então consegue. Mas, por outro lado, a gente também tem os desafios da formação, né, do que ele busca, quais são as expectativas que a gente tem sobre esse jovem. Por outro lado, a gente também tem, né, quanto empresa, o que, né, aquela pessoa que vai buscar ali para a sua área, o gestor, o que ele busca nesta pessoa, né? Então, a gente vê que tem os desafios aí de todos os lados, né, para conseguir ali, eu falo que é bater tudo isso, né, e chegar ali no match, né, entre, né, gestor, né, o jovem, né, e aí, né, caminhar aí para um recrutamento, né, que a gente fala que seja ali
bom, né, para ambas as partes. Então, são vários desafios que tem aí, né? Me caiu a ficha agora, talvez uma das diferenças seja o seguinte. Desculpa, gente, eu estou centralizando aí, eu não sei se Isso. está contribuindo com todo mundo aí. É, mas, por exemplo, quando você tem uma vaga numa empresa, você está buscando um candidato, né? Então, assim, você já tem o seu perfil, você já tem a área, você já sabe o que você está buscando. No caso do jovem, pelo que eu estou há pouco tempo, estou 1 ano nisso, mas assim, existe uma lei que obriga a empresa a contratar esse jovem. Então, a empresa ela não tem muito, assim, pelo que eu entendo, ela não tem a opção de, na minha necessidade, eu procuro. Não, ela é obrigada a pegar um aprendiz, pelo que eu entendo. Então, é aí que começam talvez algumas dificuldades maiores, porque e Uhum. sem experiência ainda, quer dizer, ela tem que cumprir uma lei. É que nem a lei de cotas, né? Tem que, Mas tem que ter alguém. eu acho que a gente não vê, assim, não sei, mas eu pelo menos não vejo como uma dificuldade, mas a gente tem que saber em qual área colocar, qual gestor estava preparado para aquele programa. Também qual área que vai se adaptar com uma pessoa nova chegando. Se for uma área muito analítica, às vezes ele vai gastar um tempo a mais, sendo que se ele poderia entrar numa área Y e desenvolver, talvez, para um dia chegar naquela parte analítica. Então, assim, eu acho que na nossa parte, nossa, é mais olhar ali para o desenvolvimento dele, para ser um pouco mais humano com ele. A gente já fiz entrevista com um jovem que falou assim: eu quero enfermagem. A gente pensou, nossa, a gente vai desenvolver ele aqui nessa parte que é mais simples, e depois, se ele realmente realizar o curso, né, fazer algo da enfermagem, a gente consegue colocar ele na tal área. Ele realizando ali o programa com a gente, e ao longo do tempo ele viu o curso de enfermagem, mas ele foi para TI. Nossa, Totalmente diferente. Então é isso. É a gente ser humano, né? É a gente saber realmente onde colocar aquela pessoa e conseguir desenvolver ele. Patrícia, já vou adiantar, você está convidada a voltar, porque eu teria muitas perguntas, né? Acho que tem tanta coisa assim para a gente discutir, para a gente conversar, para a gente ouvir. Acho que tudo que você passou vai clareando e vai, acho que, atualizando os nomes, né? De todos esses recursos. Mas eu queria trazer assim rapidamente uma das coisas que a gente discutiu num determinado momento aqui em uma das nossas reuniões, que é esse perfil do jovem e que a Deudete está trazendo, né? Como é que é difícil você colocando, enfim. Outro dia, conversando com uma pessoa do RH, ela falou assim: Marlene, é muito interessante como não foi uma, foram vezes que eu vi jovens preenchendo cadastro dizendo que trabalharia de segunda a quinta. E aí ela, opa, como assim, de segunda a quinta? E aí, numa entrevista, falou, não, mas se você colocou aqui, não, é de segunda a quinta, eu não quero trabalhar de sexta, nem de sábado, nem de domingo. Então, eu queria pegar esse recorte e pensar, a gente tem um mundo tecnológico onde o jovem está inserido e mexe em tudo. Para procurar um emprego, ele tem uma limitação enorme do que fazer, apesar de ter esses recursos. E ter também esses valores que vêm pela rede também, de que assim, você tem que fazer o que você quer, mas ao pé da letra. Você não quer trabalhar sexta, sábado e domingo nesse mundo capitalista, não trabalhe. E aí não é a nossa realidade, né? E quando a gente começa a pegar esses valores diferenciados que são construídos na rede, e acho que eu coloco isso não numa forma radical, porque conversando com outras pessoas, outro dia comentando disso, elas falam, mas eu também não quero, eu também gostaria. E aí acho que o André trouxe que, André, foi na Suíça ou Suécia que eles estão experimentando diminuir um dia e a produção melhorou. Aí eu fico, opa, pera, é verdade, mas não é a nossa realidade. Então, eu queria, assim, ouvir um pouco de você, desse novo perfil do jovem que está aí na rede construindo valores a partir disso também.
Acho que um ponto que faz parte do universo deles e algo que a gente, eu acho que com certeza já viu ou já riu de alguma piada de jovens influencers que de alguma forma satirizam o CLT, né? Então, ser CLT virou uma chacota. Então, eu vejo até, eu tenho uma filha de 17 anos, então às vezes eu escuto assim, sabe, brincadeira de jovens. Ai, credo, nossa, quanto CLT, ai, tô com alergia, sabe assim? Então é uma coisa muito diferente. A gente vê quando éramos jovens, a gente não via a hora de virar um CLT. Então, acho que sim, a relação com o trabalho vem mudando. Eles também têm aí acesso a ganhar mais dinheiro do que fazer uma carreira escadinha a escadinha, muitas vezes, dependendo do quanto eles também se envolvem, né, e se jogam. Então, não acho que vai ser uma realidade muito distante. Acho que em algum momento as empresas vão ter que se adaptar realmente a isso, assim como também na empresa que eu trabalho eu vejo isso, né? Você tem profissionais de social media, assim como na empresa anterior que eu estava, eram profissionais de tecnologia, já são profissionais que querem trabalhar naquela modalidade anywhere, ou seja, de onde eu quiser, não tem que ter escritório físico, ou se eu quiser ir para o escritório, eu vou, sem uma obrigatoriedade. Então, acho que algumas coisas de fato, os perfis vão empurrar as organizações. Quando a gente também olha para um passado e para o agora, jamais imaginaria que um estagiário deixaria de trabalhar 8 horas para trabalhar 6, tendo férias remuneradas, né, de 30 dias e podendo ainda gozar das férias com um período de férias escolares. Quando a gente viu o contrário, que os estagiários trabalhavam 8 horas ou mais, que era uma forma de trabalho duro para você ser efetivado. Então, eu acho que os perfis também têm um lado saudável de impulsionar o mercado. Acho que as pessoas são mais ansiosas, mas porque têm mais acesso à informação. Então, acho bem possível que os jovens, quando também vierem com essa força toda e eles se tornarem a maioria, talvez eles sejam mais produtivos do que a nossa geração a esse ponto, né, de conseguirem trabalhar 4 dias na semana, porque a gente sabe que hoje a gente vai para o escritório e existe uma dispersão que socialmente a gente carregou e até visto como positivo, que é o socializar no cafezinho. E a gente pega países de primeiro mundo que falam exatamente sobre isso. O meu horário de trabalho, eu não faço interrupções, né? Então, se eu preciso ir ao banheiro, eu levanto, vou no banheiro e volto. Eu não vou ao banheiro, paro na mesa do João, da Maria, da Valéria, da Cláudia, bato papo com todo mundo. 1 hora depois é que eu voltei para a minha mesa e até eu me concentrar já está na hora do almoço. Então, acho que tem uma questão também cultural que esses jovens vão quebrar, até porque eles também gostam de tudo mais rápido. Da mesma forma que eles gostam de rodar a tela e que os vídeos lá no TikTok, no Reels, passou de 30 segundos, ficou chato, eu acho que nas atividades profissionais é a mesma coisa, né? Vai, fala logo, eu não quero ficar aqui perdendo meu tempo, porque eu quero ir embora para jogar, sei lá, meu frescobol na praia. Então, acho que eles vão sim impulsionar essa mudança. E a gente é que vai ter que se adaptar com tudo isso, assim como a gente já se adaptou com outras, sabe? Do estagiário ter que ir embora 4 horas da tarde. Bom, gente, chegamos ao fim. É muito bom, Paty, ter você aqui conosco. Quero agradecer e reforçar aí o convite, né? Como a Marlene falou, de voltar aqui, né? Foi muito bom, né? Várias perguntas ainda teríamos, né? Então, agradecer demais aí o seu tempo, que eu sei que você é super corrida, né? Então, muito obrigado. Fica aqui o convite aberto aí para um retorno. E todos que estão aqui conosco, quero agradecer muito, muito mesmo, né? E acho que é isso, gente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Patrícia, Miriam e a todos presentes. Acho que sempre nesse momento que enriquece, que amplia o nosso conhecimento de casa, né? Aqui de casa, a gente conseguindo ampliar e melhorar cada vez mais. Muito obrigada, Patrícia. E boa Eu que noite. agradeço. Obrigada, Patrícia. Boa noite, Obrigada. gente. Até mais. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Boa noite. Boa noite. Descanse. Obrigada, boa noite.